Bom, então vamos lá, vou apresentar aqui a ficha técnica da mentoria Fazenda 360. É uma mentoria online para a gente estar atendendo fazendas de produção de leite. Tá? Então, aqui eu fiz uma breve introdução, né, o que a gente tem buscado nas propriedades de leite, tem entendido e visto essa necessidade de trabalhar uma mentoria. Então aqui eu fiz um breve esboço de como se comportam hoje as margens dentro da atividade leiteira. Né? Então a gente divide em três, tá? A base de margens, ou seja, quando as margens estão menores. A gente também tem aqui, né, o pessoal que está com a margem, que está conseguindo sanar os custos, está conseguindo sobreviver ali com a atividade leiteira. E aí a gente tem aqui o pessoal que está no topo dessa pirâmide aqui, é onde se encontram, né, os melhores resultados e estão com atividade interessante. Então aqui eu coloquei, né, o que seria um produtor, tá? Ele pode estar muito bem aí entre aqui, tá? Uma margem que não está tão interessante, ou ele pode também estar aqui na margem, uma margem segura, mas que vai sofrer oscilações, né, com o mercado, quando tiver maiores desafios, ou vai estar aqui numa margem interessantíssima, tá? Mas o grande problema é quando a gente está aqui com a atividade leiteira, tá? A gente está nesse intervalo aqui, porque essas margens elas também vão flutuar, né? Elas dependem de mais variáveis. Então, às vezes aqui essas margens elas podem diminuir, né? Os custos subirem, o preço do leite diminuir e a margem fazer o produtor que estava aqui nesse espaço onde ele está tendo a rentabilidade, está ganhando dinheiro, está se mantendo na atividade, ela começar a ficar desinteressante e muitos acabam parando com a atividade quando permanece um tempo maior nessa margem suficiente aqui, tá? Então o programa que a gente traz, esse trabalho que a gente já desenvolve há anos em atividade leiteira, em fazendas, é justamente para a gente melhorar a margem do produtor e ele estar menos sensível a esses riscos de mercado que vão impactar ali no resultado e forçar ali ele estar ou saindo ou revalidando, entendendo se é realmente um cenário interessante para ele. Então, quando a gente vai também querer falar sobre margem, tem que entender que toda propriedade de leite ela gira em torno da vaca e a vaca é a nossa máquina de ingestão de matéria seca, tá? Então, quando eu consigo tudo que a gente faz, desde reprodução, a própria nutrição, o manejo das forragens, tudo um controle sanitário eficiente, é para que a gente não atrapalhe a ingestão de matéria seca da vaca, tá? Então isso aqui é o que define o sucesso da atividade ou não. São as vacas conseguirem ingerir maior quantidade de matéria seca. Então o nosso trabalho é fazer, tá, um acompanhamento para que a gente consiga, aqui seria mais ou menos essa barra vermelha, a mantença, tá? Então tudo que está aqui para baixo é o que uma vaca paga para se manter viva, né, sobrevivendo ali. E aqui para cima seria o que ela vai usar para ganhar score corporal, ganhar reprodução e produzir leite. Quando a gente pega, tá, só para esquematizar aqui, e a gente aumenta a capacidade de ingestão dessa vaca, a gente faz essa mantença, ela vai continuar, mas a vaca vai produzir mais, ou seja, vai sobrar mais para a produção e a mantença vai ficar ali. Isso é meio clichê, mas é bom a gente reforçar para entender. Então a ingestão de matéria seca da vaca, aumentando, a gente melhora a margem, porque a gente vai ganhar eficiência, mantendo os mesmos custos, a gente vai fazer essa vaca produzir mais. Então a mentoria de Fazenda 360 é um programa para fazendas que a gente vai buscar fazer essa fazenda chegar aqui de um ponto A, onde ela está hoje, tá? E a gente vai levar até onde ela quer chegar. Voltando naquela questão da margem, a gente vai melhorar a ingestão de matéria seca para fazer a atividade ter mais rentabilidade e melhorar as margens. Mas isso aqui nem sempre é uma linha reta, não é tão simples, não é tão fácil, então a gente busca
conhecimento, a gente busca uma assessoria para entender como fazer chegar. E muitas vezes a gente tem que transpassar algumas barreiras, tá? Que eu deixei elas aqui em alguns pontos, que são os pilares da mentoria, até a gente chegar no resultado que a gente quer. Tá? Então, quais são esses pilares? Esses pilares são os módulos que a gente desenvolve dentro da mentoria. Ela é uma mentoria 1 a 1, ou seja, eu vou te acompanhar em todo esse processo, vou fazer parte desse processo, a gente vai te fornecer ferramentas, a gente vai acompanhar resultados de tudo que é necessário para a gente fazer essa fazenda, a gente buscar essa ingestão, buscar essa margem. Tá? Então, no primeiro pilar que a gente vai fazer aqui, nós vamos ter um diagnóstico da propriedade. Tá? A gente vai na primeira semana, são 6 encontros, então já na primeira semana a gente vai fazer um diagnóstico de como está a situação da fazenda, tá? Descobrindo os principais pontos onde a gente está deixando dinheiro na mesa, onde a gente não está conseguindo reverter investimento em produção. Tá? Então, o objetivo nessa primeira semana é mapear os gargalos, fazer o entendimento das causas que estão tendo desperdício ou a não produção. Então, nós temos uma meta específica de criar um raio-x, identificar esses pontos, e nós vamos ter atividades, que é levantamento desses dados. A gente vai analisar a produção, custos, perdas, a nutrição e a reprodução, aonde a gente vai entender como está funcionando a propriedade e o que a gente tem para mexer, para somar e ganhar aí essa produção e ganhar essa rentabilidade. Tá? Então, na segunda semana a gente vai ter entendimento sobre a gestão e a rotina, como são feitos os processos dentro dessa fazenda, criando assim uma fazenda autossuficiente, que ela consiga rodar por si só e de forma sustentável, ou seja, gerando retorno. Tá? Então, nessa segunda semana, o objetivo é implementar processos e checklists sobre os controles de produção dentro de cada setor da fazenda, para a gente evitar falhas e retrabalho, né, que é um custo dobrado aí. A meta específica é a gente estruturar o sistema de gestão que reduz a dependência de decisões manuais, deixar esses processos mais práticos e automáticos para que todo o que esteja acontecendo dentro da fazenda funcione como uma engrenagem. Tá? E isso a gente também traz as atividades práticas de construção no painel de gestão simplificado, indicadores, softwares, o que dá para a gente utilizar que vai facilitar o desenvolvimento dessas atividades dentro da fazenda. Na terceira semana a gente tem o foco em nutrição, tá? A gente vai fazer uma nutrição estratégica, como que a gente vai alimentar o rebanho sem ter desperdícios, a gente consegue trazer aí um aumento de produção usando os ingredientes que tem na fazenda, às vezes mexendo um pouco para cá ou para lá, de acordo com o planejamento de estoque, o planejamento forrageiro que se tenha, a gente consegue ajustar a dieta e fazer com os recursos que se tem já ter ganhos de produtividade. Então o objetivo é ajustar a nutrição, para ter uma redução de desperdícios e a melhora na eficiência alimentar em cima do plantel que já está rodando. A meta específica é criar um protocolo alimentar personalizado de acordo com o que cada propriedade precisa. E a atividade prática nossa seria a revisão dos ajustes da dieta para a gente ganhar eficiência alimentar, tanto dos lotes em lactação, também a abordagem nos lotes de animais solteiros, animais jovens, para que tudo isso funcione em prol da margem da propriedade ser sadia. Na quarta semana nós vamos falar sobre o DEL e a reprodução. Tá? Vamos garantir que as vacas estejam sempre emprenhando e estejam sempre no pico de produção, ou seja, como a gente vai encurtar esse DEL para que as vacas estejam mais próximas do pico de lactação, produzindo mais, com maior eficiência. Então, o objetivo é gerenciar o DEL, mantê-lo baixo, tá? Para ter uma produção estável. Muitas propriedades ocorrem oscilações, picos, chega uma concentração de partos em determinada época do ano, geralmente gado holandês no inverno, né? O gado produz mais porque tem maior concentração de partos ali, que emprenhou no inverno passado, enfim. Então a meta específica é criar um plano de prenhez eficiente, reduzindo falhas no ciclo reprodutivo, emprenhar a vaca no calor, no verão. E atividades práticas, a gente vai fazer a implementação de checklists reprodutivos para otimizar essa taxa de prenhez. A gente pode trabalhar junto com o técnico que faz a reprodução na fazenda, mas isso a gente vai deixar as ferramentas tudo disponível, como a gente faz e como que a gente consegue resultados.
Na quinta semana, a gente vai fazer como maximizar essa produção, ou seja, a gente alinhou o sistema, o processo, a nutrição e a reprodução, e a partir daí a gente vai ter que entender as estratégias para a gente manter esse leite estável e previsível. Quantos animais eu vou estar parindo, o que eu vou ter para fornecer, quanto que essas vacas vão produzir, tá? Quantas novilhas vão estar entrando, quantas vacas vão estar secas, qual é a minha taxa de descarte. Então isso a gente vai criar um sistema de uma produção para manter ela constante e previsível e reduzir as oscilações da produção, principalmente para não ter quedas, né? Épocas que a gente tem uma defasagem em volume de produção e isso aí cai muito o faturamento. Geralmente a gente tem contas aí, né, investimentos que são parcelados igualmente ao longo do ano. Então, a atividade prática, a gente também desenvolve as estratégias de bem-estar animal, principalmente o que impacta realmente e vai influenciar lá naquela ingestão de matéria seca. Tá? Então a gente vai ter controle de estresse térmico, bem-estar, acomodação, sistema de infraestrutura, como que está alinhado tudo isso daí e como o que dá para fazer com o que já se tem para a gente melhorar e manter esse leite mais estável. E na última semana a gente vai trabalhar a estruturação financeira, tá? Fazendo entender a partir daí o que eu tenho gasto, o que eu tenho para entrar, como vai ser o meu fluxo, como a minha fazenda pode gerar mais lucro, porque lucro não é só faturamento, é eu faturar mais e também gastar menos, investir menos, tá? Ou pelo menos faturar mais com o investimento que eu já tenho. Tá? Então o objetivo é criar esse planejamento financeiro para que a fazenda, após esse trabalho, ela continue se otimizando com essa base que a gente deixa. Essa mentoria ela fica gravada e você pode voltar e ficar reassistindo, reaprendendo com ela, fazendo as reciclagens. A gente tem um suporte, além das 6 semanas, de mais 6 semanas para acompanhamento via WhatsApp. Passa para a gente quais são os resultados, como isso está vindo, o que tem melhorado, o que dá para pontuar e a gente vai conversando, tá? Mas esse sexto módulo é sobre como a gente fazer o acompanhamento financeiro, sobre fluxo, sobre gestão de caixa, qual vaca compensa ficar, o quilo que me dá dinheiro, como eu vou controlar esses dados. Tá? Então, ao fim de todo esse processo, a gente quer que a atividade saia aqui do ponto que ela está hoje e que consiga chegar ali com mais margem, com mais lucro, sustentável, sem investimentos mirabolantes, sem fazer nada além do que um bem feito, né? Um simples e bem feito, mas que seja funcional e que consiga aí fazer a fazenda ficar nos trilhos do sucesso, ok? Então, para quem se interessou e quer saber como funciona ali de uma forma detalhada, a gente tem tanto a ficha técnica, né? E eu posso estar compartilhando ela e é só clicar, vai ter um link aqui embaixo para ver como funciona também a questão de entrega e as ofertas que a gente tem para esse produto, tá ok? Então, precisando também é só chamar no direct para qualquer dúvida ou qualquer conversa que mais próxima aí a gente pode estar resolvendo, tá joia? Então, de toda forma, eu agradeço a atenção e fico à disposição.